O som grave do violoncelo preenchia cada canto da sala de concertos, vibrando através das paredes de madeira envelhecida e subindo até o teto abobadado. Para Helena, aquele era o som da sua alma. Aos 32 anos, ela havia conquistado o que poucos músicos conseguem: uma cadeira permanente na Orquestra Filarmônica Nacional, reconhecimento da crítica e o respeito silencioso de seus pares. Mas o verdadeiro motivo pelo qual ela acordava todas as manhãs, com um sorriso nos lábios, tinha um nome: Daniel. Daniel era tudo que Helena nunca soube que precisava. Gentil, onde ela era intensa. Calmo, onde ela era tempestuosa. Ele a encontrou em seu momento mais vulnerável. 3 anos atrás, quando ela estava prestes a desistir da música após uma série de audições fracassadas. Foi ele quem a encorajou, quem acreditou nela quando ela mesma não acreditava. "Você tem um dom, Helena", ele dizia, segurando suas mãos trêmulas. "O mundo precisa ouvi-lo." E o mundo ouviu. 6 meses depois daquele encontro fortuito em uma cafeteria próxima ao conservatório, ela conseguiu a posição na orquestra. Daniel estava lá na primeira fila, na noite de sua estreia, seus olhos brilhando de orgulho. Naquela mesma noite, ele a pediu em casamento. A vida deles era uma sinfonia bem orquestrada. Moravam em um apartamento aconchegante com vista para o parque, repleto de partituras espalhadas e o cheiro constante de café fresco. Daniel trabalhava como consultor financeiro, um trabalho que, segundo ele, era entediante comparado à arte que ela criava. Ele sempre minimizava suas próprias conquistas, colocando as dela em um pedestal. "Meu trabalho é apenas números", ele dizia com um sorriso modesto. "O seu trabalho toca almas." Helena se sentia sortuda. Depois de anos focada apenas na música, muitas vezes às custas de relacionamentos e amizades, ela finalmente tinha alguém que a amava incondicionalmente. Ou assim ela pensava. A única sombra em sua felicidade perfeita eram os encontros mensais com a família de Daniel. Sua mãe, Margaret, e seu padrasto, Richard, eram pessoas de uma elegância intimidadora. Margaret usava casacos de pele mesmo no verão brando e tinha aquele ar de superioridade que vem de gerações de dinheiro antigo. Richard era um empresário aposentado, dono de uma postura militar e um olhar que parecia calcular o valor líquido de tudo que via. E havia Victoria, a irmã mais velha de Daniel. Victoria era uma versão feminina e amplificada da frieza da família. Advogada corporativa de sucesso, ela vestia ternos impecáveis e falava com a precisão cortante de quem passa os dias desmontando argumentos. Seus cabelos loiros eram sempre presos em um coque tão apertado que Helena se perguntava se ela jamais os soltava. Os jantares aconteciam na casa de Margaret e Richard, uma mansão em um bairro nobre que mais parecia um museu do que um lar. A mesa de jantar comportava 12 pessoas, mas eram sempre apenas os 5: Helena, Daniel, Margaret, Richard e Victoria. A vastidão do espaço apenas amplificava o desconforto de Helena. O padrão era sempre o mesmo. Eles começavam com conversas superficiais sobre o tempo, eventos sociais, a última exposição no Museu de Arte. Helena participava, contribuindo quando apropriado, sorrindo nos momentos certos. Daniel segurava sua mão por baixo da mesa, um âncora silenciosa. E então, inevitavelmente, alguém fazia um comentário em alemão. A família de Daniel tinha raízes alemãs profundas. Margaret nascera em Munique e se mudara para o país ainda jovem, mas mantinha a língua como um tesouro sagrado. Richard, apesar de não ser alemão de nascimento, aprendera o idioma perfeitamente durante anos de negócios na Europa. Victoria estudara Direito Internacional em Berlim e falava alemão com a mesma fluência que sua língua materna. Para eles, alternar entre os idiomas era natural como respirar. Para Helena, era uma porta se fechando em seu rosto. Mutter, erinnerst du dich
Eine Geschichte von Tante Elsa? Victoria começava, dirigindo-se a Margaret com um sorriso conspirativo. E pronto. A cortina caía. Por longos períodos, às vezes 15 ou 20 minutos seguidos, a conversa fluía inteiramente em alemão. Helena ficava ali sentada, um sorriso educado congelado em seu rosto, tentando decifrar algo, qualquer coisa, através do tom de voz e da linguagem corporal. Ela via os olhares trocados, via Victoria inclinar-se para Daniel, sussurrando algo que o fazia assentir pensativamente. Via Margaret apontar sutilmente na direção de Helena, enquanto dizia algo que fazia Richard soltar uma risada abafada. Desculpe, querida, Margaret dizia eventualmente em sua língua, com um sorriso que não alcançava os olhos. Apenas assuntos chatos de família, coisas antigas que não interessariam a você. Mas Helena não era tola. Ela podia não entender as palavras, mas entendia o tom. Havia uma qualidade particular na voz de Victoria, quando ela olhava para Helena e dizia algo em alemão que fazia os outros rirem discretamente. Não era o riso caloroso de uma piada compartilhada, era o riso cortante de quem está sendo cruel. Por que vocês não falam em nossa língua quando estou presente? Helena perguntou a Daniel certa noite, no carro voltando para casa. Sua voz tremia ligeiramente. Eu me sinto completamente excluída. Daniel suspirou, um som longo e pesado que ela aprendera a reconhecer como preâmbulo para uma explicação que não a satisfaria. Helena, amor, você sabe como minha mãe é, ele disse, mantendo os olhos na estrada. O alemão é a língua da infância dela, da família. Quando eles se reúnem, as palavras simplesmente fluem naturalmente. Não é sobre você. Mas eu estou lá, ela insistiu. Eu faço parte da sua vida agora. Vou me casar com você em 6 meses. Não deveria ser incluída nas conversas da família? Claro que sim. Ele concordou rapidamente, finalmente olhando para ela. Seu rosto era sincero, preocupado. Vou falar com eles, prometo. Mas nada mudava. Jantar após jantar, mês após mês, a mesma dinâmica se repetia. E Helena, que dedicara a vida inteira a dominar uma das formas de comunicação mais complexas e não verbais, a música, encontrava-se completamente muda e invisível na presença da família do homem que amava. O que a mantinha sã era seu trabalho. A orquestra era seu refúgio, o único lugar onde ela tinha controle absoluto, onde sua voz, através do violoncelo, era ouvida e respeitada. Seus colegas a admiravam. O maestro frequentemente a escolhia para solos. A música não a julgava, não a excluía. E havia Marina. Marina era a segunda violoncelista da orquestra. Uma mulher de meia idade com cabelos grisalhos, sempre presos em um rabo de cavalo prático, e olhos azuis afiados que pareciam ver através das pessoas. Ela era direta ao ponto da rudeza, mas sua honestidade era refrescante em um mundo cheio de falsidades educadas. Elas se tornaram amigas durante longos ensaios e turnês. Marina era divorciada, mãe de 2 filhos já crescidos, e tinha aquela sabedoria prática que vem de ter vivido e sobrevivido às tempestades da vida. Sua família é sempre assim? Marina perguntou certa vez durante o intervalo de um ensaio, enquanto tomavam café na sala de descanso. Helena congelou, a xícara no ar. Como assim? A família do seu noivo, Marina especificou. Você sempre parece tensa nos dias seguintes aos jantares com eles. Eu noto essas coisas. Helena deu um gole em seu café, ganhando tempo. É complicado. Eles são formais, diferentes do que estou acostumada. Marina a estudou por um longo momento. Se algum dia você precisar conversar, estou aqui. Às vezes um ouvido externo ajuda. Helena agradeceu, mas não disse mais nada. Como poderia explicar a sensação crescente de desconforto, a suspeita rastejante de que algo estava errado? Ela não tinha provas, apenas intuição. E intuição não é algo que se discute facilmente. Os meses passaram.
Os preparativos do casamento avançavam com eficiência militar, na maior parte graças a Victoria, que assumira o papel de coordenadora. Tenho experiência em organizar eventos corporativos. Ela explicara com um sorriso que era mais uma exibição de dentes. Um casamento não é muito diferente. Helena deveria estar grata, mas cada decisão parecia ser tirada de suas mãos. O local, um clube exclusivo que a família frequentava há gerações. O menu, supervisionado por Margaret pessoalmente. Até o vestido foi escolhido em uma boutique que Victoria recomendou, com a irmã de Daniel presente durante toda a sessão de prova. Este é perfeito para você, Victoria declarou, apontando para um vestido elegante, mas conservador, que cobria mais do que revelava. Clássico, atemporal, apropriado. Helena queria o vestido com as costas abertas, o que mostrava um pouco mais de personalidade, mas quando ela mencionou, Victoria franziu o senho. Para um casamento na igreja da família, talvez seja um pouco ousado demais. E Daniel, seu Daniel, que sempre a apoiava, apenas acenou. Ela tem razão, amor. O outro é mais adequado para a ocasião. Foi a primeira vez que Helena sentiu uma pontada real de ressentimento. A segunda vez aconteceu quando descobriu que Daniel dera acesso total de suas finanças à Victoria para ajudar com os preparativos. Ela é advogada, Helena, ele explicou quando ela questionou. Ela sabe como lidar com contratos, pagamentos, todas essas coisas burocráticas. Está me fazendo um favor. Mas eu poderia ter ajudado, Helena protestou. São nossas finanças, nosso casamento. Você está ocupada com a turnê, ele contra-argumentou, beijando sua testa. Deixa que minha irmã cuida disso. É mais fácil assim. Mais fácil para quem? Helena quis perguntar, mas não perguntou. Apenas assentiu e voltou a praticar sua partitura. A orquestra estava preparando uma turnê ambiciosa. 6 semanas viajando pelo país, com apresentações em todas as principais capitais. Era a oportunidade da carreira de Helena, uma chance de tocar para milhares de pessoas. O casamento estava marcado para 2 semanas após o retorno da turnê. Vai ser corrido, ela dissera a Daniel com preocupação. Mal terei tempo de respirar entre o fim da turnê e o casamento. Não se preocupe, ele a tranquilizara. Está tudo sob controle. Você só precisa aparecer linda no dia e dizer sim, o resto está sendo cuidado. Havia um conforto naquilo, mas também uma sensação estranha de estar sendo gerenciada, como se ela fosse apenas mais um elemento do grande plano, não a protagonista. Uma semana antes de a turnê começar, houve o último jantar em família antes da partida de Helena. Margaret insistira em fazer algo especial para desejar boa sorte à futura nora. A mesa estava ainda mais elaborada que o normal, com flores frescas em arranjos opulentos e a melhor porcelana da família. Helena usava um vestido novo que Daniel lhe comprara, tentando se sentir à altura da ocasião. O jantar começou bem. Eles conversaram sobre a turnê, os lugares que Helena visitaria, o repertório que tocaria. Richard até fez algumas perguntas inteligentes sobre as peças que seriam apresentadas. Helena começou a relaxar, pensando que talvez, finalmente, as coisas estivessem mudando. E então, Marina apareceu. Não literalmente, claro. Marina estava provavelmente em sua casa, preparando-se para a viagem. Mas seu nome surgiu na conversa quando Margaret perguntou sobre os colegas de Helena na orquestra. A segunda violoncelista é Marina Hoffman, Helena disse casualmente. Ela é maravilhosa, muito talentosa. Temos nos tornado boas amigas. Houve um silêncio, breve, mas perceptível. Hoffman, Margaret repetiu, seu sotaque alemão subitamente mais pronunciado. Das ist ein deutscher Name. E como se um interruptor tivesse sido acionado, a conversa deslizou para o alemão. Victoria se inclinou para a frente. Sie ist also Deutsche?
Interessante. Daniel respondeu algo que Helena não entendeu, mas que fez Margaret franzir as sobrancelhas. Richard interveio com um comentário mais longo, gesticulando com as mãos de uma forma que parecia enfática. Helena ficou ali sentada, um pedaço de salmão na ponta do garfo, congelada a meio caminho da boca. Eles estavam falando sobre Marina. Ela podia ver o nome nos lábios de Victoria, podia sentir a tensão na postura de Daniel, mas não entendia nada. A conversa em alemão continuou por longos minutos. Helena comeu mecanicamente, mastigando sem saborear, sorrindo quando alguém olhava em sua direção, como uma boneca bem treinada. "Desculpe, querida", disse Margaret finalmente em sua língua, com aquele mesmo sorriso que não era realmente um sorriso. "Só estávamos curiosos sobre sua amiga. Hoffmann é um nome muito comum na Alemanha." "Ela nasceu aqui", Helena disse, sua voz saindo mais fria do que pretendia. "Os pais dela é que são alemães." "Ah", Victoria sorriu, mas havia algo afiado naquele sorriso. "Então ela fala alemão?" "Fluentemente", Helena confirmou. "Cresceu falando em casa." Outro olhar foi trocado entre os membros da família, tão rápido que Helena quase perdeu. "Que conveniente", disse Victoria, e havia algo no tom dela que fez o estômago de Helena se apertar. O resto do jantar passou em um borrão. Helena mal se lembrava de se despedir, de entrar no carro com Daniel, da viagem silenciosa para casa. "Eles pareceram interessados em Marina", ela comentou quando finalmente chegaram ao apartamento. Daniel estava distraído, verificando o celular. "Ah, sim. Minha mãe sempre fica feliz quando há alguma conexão alemã. Você sabe como ela é." Mas Helena não sabia. Na verdade, quanto mais tempo passava, mais percebia que não sabia muita coisa sobre a família de Daniel. Ou sobre o próprio Daniel, se era honesta consigo mesma. A turnê começou 3 dias depois. A orquestra viajava de cidade em cidade em um ônibus fretado, suas malas cheias de roupas de concerto e instrumentos preciosos. Era exaustivo, mas revigorante, exatamente o que Helena precisava. E Marina estava lá, uma presença constante e reconfortante. Elas dividiam quartos de hotel na maioria das cidades, uma disposição prática que permitia economizar no orçamento da turnê. À noite, depois dos concertos, quando a adrenalina ainda corria em suas veias, impedindo o sono, elas conversavam. Helena se viu contando coisas a Marina que não contara a ninguém. Sobre os jantares desconfortáveis, sobre a sensação de exclusão, sobre como às vezes sentia que estava perdendo pedaços de si mesma na preparação para o casamento. "E você falou com ele sobre isso?" Marina perguntou uma noite, enquanto dividiam uma garrafa de vinho em um hotel em uma cidade litorânea. "Tentei", Helena suspirou. "Ele diz que ia falar com a família, que as coisas iam mudar, mas nunca mudam." Marina ficou em silêncio por um momento, girando o vinho em sua taça. "Posso te fazer uma pergunta difícil?" "Claro." "Você é feliz?" A pergunta pegou Helena desprevenida. Eu amo o Daniel." "Isso não é o que eu perguntei." Helena olhou para suas mãos. As mesmas mãos que podiam extrair emoções profundas de cordas esticadas não tinham resposta para aquela pergunta simples. "Não sei mais", ela admitiu finalmente, sua voz mal passando de um sussurro. Marina colocou a mão sobre a dela. "Então talvez seja a hora de descobrir." A turnê continuou. Elas tocaram em salas de concerto grandiosas e teatros históricos. A crítica foi universal e positiva. Helena teve seu nome mencionado especificamente em várias resenhas como uma revelação e a joia da orquestra. Ela deveria estar radiante. Em vez disso, sentia um peso crescente em seu peito. Daniel ligava ocasionalmente, mas as conversas eram breves. Ele estava ocupado com o trabalho, dizia. Victoria estava finalizando os últimos detalhes do casamento. Estava tudo sob controle.
Mal posso esperar para você voltar, ele dizia ao fim de cada ligação. Te amo. Também te amo, Helena respondia automaticamente. Mas as palavras começavam a soar ocas, mesmo aos seus próprios ouvidos. Foi na quarta semana da turnê, em uma cidade do interior conhecida por suas vinícolas, que tudo mudou. A orquestra tinha uma noite livre, algo raro na agenda apertada. A maioria dos músicos aproveitou para descansar nos quartos de hotel, mas um pequeno grupo decidiu explorar a cidade. Helena e Marina estavam entre eles. Caminharam pelas ruas de pedra da cidade velha, admirando a arquitetura colonial e parando em pequenas lojas de artesanato. Vamos tomar um café, Marina sugeriu, apontando para uma cafeteria charmosa em uma esquina. O lugar era aconchegante, com paredes de tijolos expostos e o aroma rico de grãos recém-moídos. Elas se sentaram em uma mesa perto da janela, pedindo cappuccinos e um pedaço de torta de maçã para dividir. Foi quando Helena os viu. Do outro lado da rua, saindo de um restaurante elegante, estavam Daniel e Victoria. O coração de Helena parou. Por um momento, ela pensou estar alucinando, que dias de viagem e apresentações haviam conjurado uma miragem. Mas não, era ele. Era definitivamente Daniel, usando aquele blazer azul marinho que ela lhe dera de aniversário. E Victoria estava com ele, rindo de algo que ele dissera, sua mão pousada casualmente em seu braço. Helena! A voz de Marina pareceu vir de muito longe. Você está bem? Está pálida. Helena não conseguia falar, apenas apontou pela janela. Marina olhou, seus olhos se arregalando. É seu noivo? Sim, Helena conseguiu sussurrar. E sua irmã? Elas observaram em silêncio enquanto Daniel e Victoria caminhavam pela rua, muito próximos um do outro. Não havia nada, obviamente, impróprio em sua proximidade, mas havia uma intimidade na forma como se moviam juntos que fez o estômago de Helena revirar. O que ele está fazendo aqui? Marina perguntou. Ele não deveria estar trabalhando? Boa pergunta. Esta cidade ficava a mais de 300 quilômetros da capital onde eles moravam. Não era uma viagem casual. Eu não sei, Helena disse, sua mente correndo. Ele não me disse que viria. Talvez seja uma surpresa, Marina sugeriu, mas sua voz carecia de convicção. Helena já estava se levantando. Vou descobrir. Espera, Marina a segurou pelo braço. Pensa um pouco. Se for uma surpresa e você estragar, então por que Victoria está com ele? Helena interrompeu. E por que eles estavam jantando juntos em vez de me procurar na apresentação? Por que ele não está hospedado no hotel com a orquestra me esperando? Marina não tinha resposta para isso. Helena cruzou a rua quase correndo, seu coração batendo descompassado. Daniel e Victoria viraram uma esquina, entrando em um estacionamento. Ela o seguiu, mantendo distância, escondendo-se atrás de carros. Eles pararam perto de um SUV preto. Victoria abriu o porta-malas, retirando uma pasta de couro. Daniel estava ao telefone, gesticulando enquanto falava. Helena não conseguia ouvir as palavras, mas o tom era sério, profissional. Victoria fechou o porta-malas e se aproximou de Daniel. Ela disse algo e ele desligou o telefone. Eles ficaram ali, parados muito próximos, conversando em vozes baixas. E então Daniel começou a falar em alemão. Helena podia ouvi-lo claramente na quietude do estacionamento. Não entendia as palavras, mas reconhecia o som do idioma que a excluía mês após mês. Victoria respondeu, também em alemão, sua voz assumindo aquele tom cortante que Helena conhecia tão bem dos jantares. Eles conversaram por vários minutos, Victoria consultando documentos de sua pasta e mostrando a Daniel, que os examinava cuidadosamente. Helena sentiu a bile subir em sua garganta. Não apenas pela exclusão familiar agora tão cristalizada, mas por algo mais. Havia algo errado naquela cena, profundamente errado. Ela se afastou silenciosamente, voltando para a cafeteria onde Marina esperava ansiosa. E então?
Marina perguntou assim que Helena se sentou. Eles estavam falando em alemão, Helena disse, sua voz tremendo. Daniel sabe alemão. Mas você disse que ele não sabia. Marina franziu as sobrancelhas. Que era por isso que você se sentia tão excluída nos jantares. Era o que eu pensava. Helena pressionou as palmas das mãos contra os olhos. Mas ele estava falando fluentemente. Eu pude ouvir. Ele estava realmente falando alemão. O silêncio que se seguiu foi pesado como chumbo. Helena, Marina disse finalmente, sua voz cuidadosa. Você precisa pensar sobre o que isso significa. Significa que ele mentiu, Helena disse simplesmente, por 3 anos. Ele me deixou sentar ali, jantar após jantar, me sentindo uma idiota, enquanto eles falavam em alemão. E ele entendia cada palavra. Ele sempre entendeu. As implicações começaram a se desenrolar como dominós caindo. Se Daniel entendia alemão, então ele sabia o que sua família dizia sobre ela. Ele sabia e não fazia nada. Pior, ele participava. Eu preciso saber o que eles estão tramando, Helena disse, uma clareza repentina tomando conta dela. Preciso saber o que eles dizem sobre mim. Marina a estudou por um longo momento. Eu posso ajudar com isso. Como? Eu falo alemão fluentemente, lembra? Marina sorriu sem humor. Deixa comigo. Pô, elas elaboraram um plano. No próximo jantar mensal, que aconteceria logo após o retorno de Helena da turnê, Marina estaria lá. Não como convidada, mas como observadora invisível. O restaurante onde vocês jantam, Marina disse. Qual é? Helena nomeou o local, um restaurante alemão elegante que a família de Daniel frequentava religiosamente. Perfeito, Marina assentiu. Vou fazer uma reserva, sentar em uma mesa próxima, ouvir. Mas e se eles te reconhecerem do concerto? Helena perguntou. Músicos em roupas casuais parecem muito diferentes de músicos em trajes de concerto, Marina respondeu. Confie em mim, eles não vão me notar. Era um plano arriscado. Mas Helena estava desesperada, ela precisava da verdade. As 2 últimas semanas da turnê foram uma tortura. Helena tocava mecanicamente, recebendo elogios que não conseguia absorver. Sua mente estava a quilômetros de distância, rodando possibilidades, confrontando medos. Daniel ligava com menos frequência agora. Quando ligava, suas conversas eram superficiais, cheias de pausas desconfortáveis. Está tudo bem? Ele perguntou em uma das ligações. Você parece distante. Estou cansada, ela mentiu. A turnê está sendo intensa. Logo você estará em casa, ele disse. Logo seremos marido e mulher. Mal posso esperar. A cada palavra dele, Helena sentia o nó em seu estômago apertar. Finalmente, a turnê terminou. A orquestra retornou à capital sob aplausos e manchetes de jornal. Foi um triunfo profissional absoluto. Helena deveria estar celebrando. Em vez disso, foi direto para casa, onde Daniel a esperava com flores e champanhe. Você foi incrível, ele disse, abraçando-a. Li todas as críticas. Estou tão orgulhoso de você. Helena se permitiu ficar em seus braços por um momento, memorizando a sensação. Parte dela queria acreditar que estava errada, que tinha interpretado mal tudo que vira. Mas a imagem de Daniel e Victoria falando em alemão no estacionamento estava gravada em sua mente. Quando é o próximo jantar com sua família? Ela perguntou, afastando-se dele. Amanhã à noite, na verdade. Daniel sorriu. Eles estão ansiosos para te ver. Minha mãe preparou algo especial. Mal posso esperar, Helena disse, e não era totalmente uma mentira. Naquela noite, ela ligou para Marina. Está tudo pronto, Marina confirmou. Fiz uma reserva para as 8, a mesma hora que vocês. Estarei lá. Obrigada, Helena sussurrou. Não sei o que faria sem você. É o que as amigas fazem, Marina respondeu. Vamos descobrir a verdade.
O dia do jantar amanheceu cinzento e chuvoso, como se o próprio céu refletisse a ansiedade de Helena. Ela passou o dia tentando se distrair, praticando violoncelo até os dedos doerem, mas nada a acalmava seus nervos. Daniel estava estranhamente alegre, assobiando enquanto se arrumava. "Você está bem vestida", ele comentou quando Helena saiu do quarto em um vestido preto elegante. "Embora talvez um pouco formal demais, é só um jantar em família." "Quero causar boa impressão", ela disse, e havia uma ironia amarga naquelas palavras que ele não captou. O restaurante era o mesmo de sempre, com sua decoração pesada em madeira escura e pratos alemães tradicionais no menu. Margaret, Richard e Victoria já estavam na mesa quando eles chegaram. Helena os cumprimentou educadamente, aceitando os beijos no ar e os abraços superficiais. Seus olhos vasculharam discretamente o restaurante. Lá, em uma mesa de canto parcialmente obscurecida por uma coluna decorativa, estava Marina. Ela usava óculos que Helena nunca a vira usar antes, e seu cabelo estava solto, mudando completamente sua aparência. Um livro estava aberto na frente dela, e ela parecia completamente absorta na leitura. Ninguém da família de Daniel pareceu notá-la. O jantar começou com as formalidades usuais. Eles pediram drinks, comentaram sobre a turnê, fingiram interesse genuíno pelas histórias de Helena. E então, como um relógio, a mudança aconteceu. "Victoria, wie läuft die Vorbereitung?" Margaret perguntou, e o alemão tomou conta da mesa. Helena forçou seu rosto a permanecer neutro, sorrindo vagamente enquanto a conversa fluía ao seu redor. Mas desta vez, ela estava hiperconsciente de cada entonação, cada olhar. Victoria respondeu algo longo, gesticulando com as mãos. Daniel interveio, sua fluência em alemão tão natural quanto respirar. Richard fez uma pergunta que pareceu séria e Victoria respondeu consultando algo em seu celular. Helena viu Marina na mesa do canto. Ela havia abandonado o pretexto de ler e estava obviamente ouvindo, seus olhos fixos no livro, mas sua postura alertamente inclinada na direção deles. A conversa em alemão continuou por toda a refeição. Ocasionalmente, eles se lembravam da presença de Helena e faziam algum comentário superficial em sua língua antes de voltar ao alemão. Helena comeu mecanicamente cada garfada de schnitzel, parecendo papelão em sua boca. Ela estava ali, mas não estava. Era um fantasma em sua própria vida. Quando o jantar finalmente, agonizantemente terminou, Helena se despediu tão rápido quanto a educação permitia. "Estou cansada da viagem", ela explicou quando Daniel franziu as sobrancelhas para sua pressa. "Preciso descansar." No carro, ele tentou conversar sobre os preparativos finais do casamento, mas Helena apenas murmurou respostas monossilábicas. Assim que chegaram em casa, ela alegou ter uma dor de cabeça e foi direto para o quarto. Seu celular vibrou 20 minutos depois. Uma mensagem de Marina. "Precisamos conversar, agora. Posso ir aí?" Helena olhou para a porta do quarto, onde podia ouvir Daniel na sala assistindo televisão. "Pode vir", ela respondeu. "Daniel está distraído." E 40 minutos depois, Helena abriu a porta dos fundos do prédio, deixando Marina entrar discretamente. Elas subiram as escadas de serviço em silêncio, e Helena a guiou até o pequeno escritório que usava para praticar, no fundo do apartamento, longe da sala. Assim que fechou a porta, Helena se virou para Marina, seu coração batendo descompassado. "O que você ouviu?" Marina tirou um pequeno caderno do bolso da bolsa, sua expressão grave. "Helena, senta", ela disse suavemente. "Não quero sentar, só me diga." Marina respirou fundo. "Eles estão planejando roubar você. Não apenas o dinheiro que você tem agora, mas todo o seu potencial de ganhos futuros." Helena sentiu suas pernas fraquejarem. Ela se apoiou na parede. "Como?" "O casamento é uma armadilha", Marina começou, consultando suas anotações. "Eles chamam você de Die naive Künstlerin."
a artista ingênua. Margaret disse que você é perfeita porque é completamente focada na música e não presta atenção em assuntos financeiros. Deus! Helena sussurrou. Victoria é advogada especializada em contratos de entretenimento. Marina continuou. Nos últimos meses, ela tem acesso a todas as suas informações financeiras. Daniel deu a ela tudo. Seus contratos com a orquestra, suas gravações, seus direitos autorais, tudo. Ele não tinha direito. Aparentemente você assinou uma procuração há 6 meses. Lembra? Helena se lembrou. Daniel pedira que ela assinasse alguns documentos, dizendo que era para facilitar as coisas enquanto ela estava viajando. Só para emergências, ele dissera. Caso algo aconteça e eu precise pagar suas contas. Victoria reescreveu seu contrato com a orquestra. Marina disse, sua voz ficando mais tensa. Ela tem um novo contrato preparado, que você vai assinar logo após o casamento. Segundo eles, você vai estar tão feliz e distraída com a lua de mel que nem vai ler direito. O que há no contrato? Eles transferem seus direitos autorais de todas as suas gravações futuras para uma empresa offshore. Uma empresa da qual Daniel e Victoria são os verdadeiros donos, embora isso esteja oculto através de várias camadas de empresas fantasmas. Helena sentiu náusea. Tem mais, Marina disse, virando a página de suas anotações. Richard tem um consultor financeiro na Europa, alguém que ele descreveu como igualmente ganancioso e sem escrúpulos. O plano é que depois do casamento, eles convençam você a transferir seus investimentos para este homem administrar. Por quê? Por que fazer tudo isso? Pelo dinheiro, Marina disse simplesmente. Você é uma violoncelista de elite em ascensão. Nos próximos 10 anos, você vai ganhar milhões com apresentações, gravações, contratos de publicidade. Eles querem tudo isso. E querem que você continue trabalhando, continuar gerando renda, enquanto eles ficam com os lucros. Mas Daniel, ele me ama. Ele tem que me amar. Marina colocou a mão no ombro de Helena. Daniel é um vigarista. Pela conversa, não é a primeira vez que ele faz isso. Margaret mencionou uma pianista em Viena que não funcionou. Parece que eles têm experiência nisso. As palavras caíram como bombas. Helena deslizou pela parede até sentar no chão, abraçando os joelhos. Todo o nosso relacionamento foi mentira. Ele procurou você especificamente, Marina disse suavemente. Richard mencionou que eles pesquisaram bem desta vez, que escolheram alguém com potencial real, mas ainda vulnerável. Você tinha acabado de passar por aquela série de audições fracassadas. Estava em um momento baixo. Ele viu isso como uma oportunidade. Helena se lembrou daquele dia na cafeteria. Como Daniel aparecera no momento exato, como fora tão compreensivo, tão encorajador. Como tudo parecera obra do destino. Foi planejado, ela sussurrou. Tudo! Até a escolha do restaurante para os jantares, Marina confirmou. Victoria mencionou que eles sempre vão lá porque o dono é amigo da família e não vai questionar se eles falarem em alemão o tempo todo. É parte da estratégia para manter você desorientada e insegura. Helena fechou os olhos, lágrimas escorrendo silenciosamente por seu rosto. Não era só a traição financeira, era a emocional. 3 anos de sua vida, 3 anos de amor que ela pensava ser real, eram uma mentira cuidadosamente construída. Eu gravei tudo, Marina disse após um momento. Tenho tudo no meu celular. Cada palavra que eles disseram. Helena abriu os olhos. Você gravou? Achei que você ia precisar de provas, Marina explicou, e eu estava certa. Algo começou a mudar dentro de Helena. A dor ainda estava lá, aguda e profunda, mas por baixo dela, algo mais começou a crescer. Raiva, determinação,
A mesma força que a fizera praticar 8 horas por dia durante anos, que a empurrara através de fracassos até o sucesso. Eu preciso de um advogado, Helena disse, levantando-se. Um bom, melhor que Victoria. Eu conheço alguém, Marina ofereceu. Meu advogado de divórcio, ele é implacável. Marca uma reunião para amanhã de manhã, Helena disse, limpando as lágrimas. Mas não fala nada para ninguém ainda. Daniel não pode saber que eu sei. Você vai continuar fingindo? Por enquanto, Helena assentiu. Até eu estar preparada. Eles me ensinaram bem como fingir, afinal de contas. Todo jantar, toda vez que sorria enquanto me excluíam. Posso fazer isso mais um pouco. Marina estudou seu rosto. Você tem certeza? Tenho, Helena disse, e sua voz era firme como aço. Eles acharam que eu era uma artista ingênua e distraída. Vão descobrir que músicos são excelentes em seguir partituras complexas. E eu vou seguir esta até o fim. Naquela noite, Helena voltou para a cama ao lado de Daniel. Ele a abraçou, sussurrando "te amo" em seu ouvido. Ela respondeu de volta, as palavras vazias, mas necessárias. Quando ele adormeceu, ela ficou acordada, olhando para o teto, planejando cada movimento de sua próxima apresentação. Não seria com violoncelo, seria muito mais pessoal. Os dias seguintes foram surreais. De dia, Helena era a noiva feliz, finalizando detalhes do casamento. À noite, ela se reunia secretamente com seu novo advogado, um homem de meia-idade chamado Dr. Carvalho, que ouvia as gravações de Marina com olhos cada vez mais arregalados. Isso é ouro puro, ele disse após ouvir. Conspiração para fraude, apropriação indébita planejada, falsificação de documentos. Eles entregaram tudo em uma bandeja de prata. O que eu faço? Primeiro, eu cuido da procuração que você assinou. Vou revogá-la imediatamente. Segundo, vou congelar todas as suas contas e ativos. Eles não vão poder tocar em nada. Terceiro, vou preparar uma ação criminal contra todos eles. Victoria é advogada, Helena disse preocupada. Ela vai lutar. Dr. Carvalho sorriu. Sou advogado há 30 anos. Já enfrentei piores que Victoria. E ela cometeu o erro fatal de um criminoso, arrogância. Ela acha que é mais esperta que todos. Isso a tornou descuidada. E Daniel? Fraude, apropriação indébita, falsidade ideológica. Ele vai enfrentar acusações criminais. Todos eles vão. Helena assentiu lentamente. Era real, estava realmente acontecendo. Quando você quer agir? Dr. Carvalho perguntou. Helena pensou por um momento. No casamento. O quê? Deixa tudo preparado, ela disse, uma clareza fria tomando conta dela. Deixa os oficiais de justiça prontos, a polícia de prontidão, no dia do casamento, na frente de todos os convidados deles, todos os amigos e familiares. Eu quero que eles sejam presos. Dr. Carvalho a estudou. Isso é dramático. Eles planejaram destruir minha vida em um dos dias que deveria ser mais feliz, Helena respondeu. Acho justo retribuir. Um sorriso lento se espalhou pelo rosto do advogado. Eu posso organizar isso. As 2 semanas seguintes foram as mais difíceis da vida de Helena. Cada beijo de Daniel a fazia sentir enjoada. Cada vez que Victoria ligava com atualizações sobre o casamento, Helena tinha que morder a língua para não gritar. Mas ela persistiu. Ensaiou suas falas, praticou suas reações. No trabalho, na orquestra, ela era a mesma Helena de sempre. Ninguém suspeitava de nada. Marina era sua única confidente. Elas se encontravam em cafés distantes, revisando o plano repetidamente. Você não precisa fazer isso publicamente, Marina disse mais de uma vez. Você pode simplesmente cancelar o casamento, processá-los silenciosamente. Não, Helena sempre respondia. Eles me humilharam mês após mês, me fizeram sentir pequena e estúpida.
Deixaram-me sentada ali como um enfeite, enquanto tramavam minha destruição. Merecem sentir a mesma humilhação. À noite antes do casamento, houve o jantar de ensaio. A família inteira de Daniel estava presente, primos e tios vindos da Alemanha, todos elegantes e sorridentes. Eles falaram em alemão a noite toda, naturalmente. Helena sorriu e assentiu, como sempre fazia. Amanhã seremos família de verdade, Margaret disse em algum momento em sua língua, segurando a mão de Helena com falsas emoção. Estou tão feliz. Eu também, Helena respondeu. E não era totalmente mentira. Ela estava feliz. Feliz porque a farsa estava prestes a acabar. O dia do casamento amanheceu ensolarado e perfeito. Helena acordou cedo no hotel onde estava hospedada, longe de Daniel conforme a tradição mandava. Marina estava com ela, ajudando-a a se vestir. O vestido que Victoria escolhera era bonito, tinha que admitir, clássico, elegante, apropriado. Você está pronta? Marina perguntou enquanto ajustava o véu. Helena olhou para seu reflexo no espelho. 3 anos atrás, ela teria ficado radiante com aquela imagem. Hoje, via apenas uma armadura. Estou, ela disse. A igreja era linda, decorada com flores brancas e velas. Os convidados enchiam os bancos, a maioria deles do lado de Daniel. Helena tinha alguns colegas da orquestra, algumas amigas antigas, mas não tinha família próxima. Seus pais haviam morrido anos atrás. Ela estava sozinha. Ou, pelo menos, era assim que Daniel achava. O que ele não sabia era que Dr. Carvalho estava sentado discretamente no fundo, com documentos em uma pasta. O que ele não sabia era que 2 oficiais de justiça e 4 policiais à paisana estavam espalhados entre os convidados. Helena caminhou pelo corredor ao som da marcha nupcial, seu braço no de um tio distante que concordara em entregá-la. Cada passo era medido, deliberado. Ela sorriu para os convidados, acenou para conhecidos. Daniel estava no altar, lindo em seu smoking, um sorriso enorme no rosto. Ao lado dele, Victoria como madrinha, usando um vestido azul escuro. Margaret e Richard na primeira fila, radiantes. Helena chegou ao altar. O padre começou a cerimônia. Estamos reunidos aqui hoje. As palavras lavaram sobre ela. Helena mal ouvia. Estava contando mentalmente, esperando pelo momento certo. Se alguém tiver alguma objeção a este matrimônio, fale agora ou cale-se para sempre. Era a deixa. Helena se virou para Daniel, pegou suas mãos. Eu tenho uma objeção, ela disse calmamente. Risadas nervosas do público. Daniel sorriu, confuso. Helena, querida, isso não é... Eu sei que você fala alemão fluentemente, ela disse, alto o suficiente para todos ouvirem. Sempre soube. Ou melhor, descobri há 3 semanas. O sorriso de Daniel congelou. Victoria deu um passo à frente. Helena, isso não é apropriado. Ela começou. Ich verstehe auch Deutsch. Helena continuou em alemão perfeito, fazendo o sangue sumir do rosto de Victoria. Não muito bem ainda, mas o suficiente. Marina me ensinou. Marina Hoffmann, você se lembra dela? A violoncelista com nome alemão? Um silêncio mortal tomou conta da igreja. Eu sei sobre o plano. Helena continuou voltando para sua língua. Sei sobre o contrato falso, sobre a empresa offshore, sobre o consultor financeiro de Richard. Sei que vocês estão me chamando de artista ingênua há meses. Sei tudo. Margaret se levantou. O que é isso? Daniel, o que está acontecendo? É fraude, Helena disse simplesmente. Conspiração, apropriação indébita. E tenho provas de tudo. Ela fez um sinal. Dr. Carvalho se levantou no fundo da igreja, caminhando pelo corredor com a pasta. Daniel Silva, Vitória Silva, Margaret Schmidt e Richard Holbrook, ele disse formalmente. Vocês estão sendo notificados de uma ação judicial por conspiração para fraude,
apropriação indébita planejada e falsificação de documentos. Os oficiais de justiça emergiram da multidão, entregando envelopes. Os policiais também se revelaram, posicionando-se estrategicamente. O caos explodiu. Convidados começaram a sussurrar furiosamente. Victoria tentou protestar, sua voz de advogada emergindo, mas Dr. Carvalho a interrompeu com citações de leis. Daniel pegou o braço de Helena. Helena, por favor, deixa eu explicar. Ela se afastou dele como se seu toque queimasse. Não me toque. Nunca mais. Eu te amo, ele disse, e havia desespero em sua voz agora. Pode ter começado como um plano, mas eu realmente me apaixonei por você. Helena o olhou nos olhos, aqueles olhos que ela pensava conhecer tão bem. Você fala alemão, ela disse suavemente. Você sentou comigo em dezenas de jantares e me assistiu ser humilhada, excluída, diminuída. Você me assistiu sorrir e fingir que estava tudo bem enquanto sua família me dissecava como um experimento científico. Se isso é amor para você, então agradeço a Deus por ter descoberto antes de ser tarde demais. Ela se virou para o público. Lamento o constrangimento para os convidados inocentes, mas precisava que todos vissem a verdade, especialmente aqueles que vieram da Alemanha para celebrar este casamento. Vocês merecem saber que tipo de pessoas são Margaret, Richard, Victoria e Daniel. Com isso, ela desceu do altar. Marina estava esperando, estendendo uma jaqueta para cobrir o vestido de noiva. Juntas, elas caminharam pelo corredor, enquanto o caos continuava atrás delas. Lá fora, sob o sol brilhante, Helena respirou fundo. Pela primeira vez em meses, o ar parecia limpo. Como você se sente? Marina perguntou. Livre, Helena respondeu. Os meses seguintes foram uma mistura de batalhas legais e cura pessoal. As evidências eram tão sólidas que Victoria, apesar de toda sua expertise legal, mal conseguia montar uma defesa. As gravações de Marina foram aceitas como evidência. A procuração falsificada foi exposta. A empresa offshore foi rastreada de volta a Daniel e Victoria. No final, todos os 4 aceitaram acordos para evitar prisão, mas tiveram que pagar multas pesadas e fazer serviço comunitário. Victoria perdeu sua licença para advogar. Daniel foi proibido de trabalhar em consultoria financeira. A história vazou para a imprensa, claro. Violoncelista expõe esquema de fraude no próprio casamento. Foi manchete por semanas. Helena odiou a publicidade no início, mas Dr. Carvalho a convenceu a usar isso a seu favor. Você é a vítima que lutou de volta, ele disse. As pessoas vão admirar sua coragem. E admiraram. Helena recebeu ofertas de entrevistas, convites para palestrar sobre fraude financeira e sinais de alerta em relacionamentos. Ela aceitou alguns, usando sua plataforma para ajudar outros. Mas o mais importante era a música. Helena voltou ao violoncelo com uma intensidade renovada. Todas as emoções que passou, a traição, a raiva, a tristeza, o triunfo, ela canalizou para sua arte. Suas apresentações tornaram-se lendárias por sua profundidade emocional. Você toca como alguém que viveu, um crítico escreveu, como alguém que conhece tanto a dor quanto a redenção. 6 meses após o casamento que nunca foi, Helena estava em seu camarim após um concerto particularmente emocionante. Marina entrou com 2 taças de champanhe. Para celebrar, ela disse, sua crítica no Times foi brilhante. Helena aceitou a taça brindando. Nada disso teria acontecido sem você. Você me salvou. Você se salvou, Marina corrigiu. Eu só te dei as ferramentas. Você teve a coragem de usá-las. Houve uma batida na porta. A assistente de Helena apareceu. Há alguém aqui para vê-la. Diz que é do Conservatório Nacional. Helena e Marina trocaram olhares. Manda entrar. Um homem na casa dos 50 entrou, elegante em um terno escuro.
Senhorita Helena, perdão pela intrusão. Meu nome é professor Augusto Reis. Sou o diretor do Conservatório Nacional. Professor Reis, Helena se levantou surpresa. É uma honra. A honra é minha. Ele sorriu. Vim com uma proposta. Queremos criar uma nova cadeira no conservatório, focada em performance e, mais importante, em proteger artistas jovens das armadilhas da indústria. Aspectos legais, financeiros, contratuais. Queremos que você seja a professora titular. Helena ficou sem palavras. Você tem autoridade moral, o professor continuou. Viveu isso. Pode ensinar não apenas música, mas como navegar este mundo complexo sem perder a alma no processo. Eu ficaria honrada, Helena disse finalmente. Excelente, ele estendeu a mão. Bem-vinda ao corpo docente. Depois que ele saiu, Helena se voltou para Marina, lágrimas nos olhos. Viu? Marina sorriu. Do pior momento da sua vida nasceu algo lindo. E estava certo. Nos anos seguintes, Helena construiu uma carreira dupla, artista de classe mundial e professora dedicada. Ela ensinou dezenas de jovens músicos não apenas a tocar, mas a se proteger, a reconhecer manipulação, a valorizar seu próprio valor. Ela nunca se casou. Teve relacionamentos, alguns curtos, alguns mais longos, mas sempre manteve sua independência. A cicatriz do que Daniel fez nunca desapareceu completamente, mas ela aprendeu a conviver com ela. É parte da minha história, ela disse uma vez em uma entrevista. Não me define, mas me moldou. Me tornou mais forte, mais sábia, mais compassiva. 3 anos após o casamento desfeito, Helena estava dando aula no conservatório, quando uma jovem violinista veio procurá-la após a aula. Professora Helena, a garota disse nervosamente. Posso falar com você em particular? Claro, Helena respondeu, reconhecendo o medo nos olhos da jovem. Ela já vira aquele olhar antes. Elas se sentaram no escritório de Helena. A garota, Maria, contou sua história. Estava em um relacionamento que parecia perfeito, mas havia sinais estranhos. O namorado sempre sabia quando ela tinha apresentações importantes. Sempre aparecia com conselhos sobre contratos, sempre sugeria que ela confiasse nele para lidar com assuntos chatos. Helena ouviu, seu coração apertando com reconhecimento. O que você acha? Maria perguntou. Estou sendo paranoica? Não, Helena disse firmemente. Você está sendo sábia. Seu instinto está te dizendo que algo está errado. Escuta esse instinto. Ela passou a próxima hora aconselhando Maria, dando-lhe ferramentas práticas, números de advogados confiáveis, estratégias para proteger seus ativos. Quando Maria saiu, com lágrimas de gratidão nos olhos, Helena sentiu uma paz profunda. Ela transformara sua dor em propósito, sua humilhação em poder para ajudar outros. Naquela noite, Helena tocou em um pequeno recital beneficente. Marina estava na plateia, como sempre estava. Após o concerto, elas jantaram em um restaurante simples, nada chique, nada performático. Apenas 2 amigas compartilhando vinho e risadas. Você parece feliz, Marina observou. Sou, Helena respondeu. E era verdade. Levou tempo, muita terapia e trabalho duro, mas cheguei lá. O Daniel tentou te contatar de novo? Bloqueei ele em tudo há 2 anos, Helena disse. Última vez que eu vi, ele estava morando com os pais, trabalhando em algo genérico de escritório. Victoria está vendendo seguros. A ironia é deliciosa. Elas brindaram a isso. E você? Helena perguntou. Como estão as coisas? Marina sorriu misteriosamente. Na verdade, comecei a sair com alguém, o maestro da Orquestra Sinfônica Juvenil. Marina, por que não me contou? Estou te contando agora. Marina riu. É novo, estamos indo devagar, mas é bom, é real. Merece isso, Helena disse sinceramente. Merece tudo de bom. Mais tarde, Helena voltou sozinha para seu apartamento, um lugar diferente agora, que ela comprara após o escândalo.
Era menor que o antigo, mas era completamente dela. Cada móvel, cada quadro na parede, cada nota em suas partituras espalhadas. Ela pegou seu violoncelo, não para praticar, mas apenas para segurar. O instrumento era quente sob suas mãos, familiar, fiel, nunca a traíra, nunca a enganara. Começou a tocar, sem partitura, apenas deixando a música fluir. Era uma melodia que ela vinha compondo aos poucos, algo novo, algo dela. A música falava de dor, sim, de traição e desespero, mas também falava de força, de recomeço, de esperança. Era complexa e bela, cheia de dissonâncias que eventualmente se resolviam em harmonias surpreendentes. Era sua história, era sua vida, e ao contrário do casamento que nunca aconteceu, esta era uma história real, imperfeita, assustadora às vezes, mas completamente, totalmente verdadeira. Helena tocou até tarde da noite, as notas flutuando pela janela aberta para a cidade lá embaixo. E quando finalmente pousou o arco, ela sorriu, porque essa era a verdade mais importante que ela aprendera. Ela não precisava de Daniel ou de qualquer outra pessoa para completá-la. Ela sempre fora completa. Apenas precisava perceber isso, e agora percebia. Finalmente, completamente, percebia. O som do violoncelo se silenciou, mas a música em seu coração continuaria tocando para sempre.